Então vamos falar de Instagram, porque tem uma atualização muito importante. Eu não diria que é uma atualização, né? Tem uma informação muito importante para nós creators, porque o Adam Mosseri, que é o porta-voz que nos traz as atualizações do YouTube, do Instagram, que é o head do Instagram, mas eu digo assim, porque ele nos traz, porque diferente de outros CEOs, ele realmente fala abertamente para a audiência sobre algoritmos, sobre interesses da plataforma e tudo mais. Então o Instagram ele tem melhorado nesse sentido. E o ponto aqui é que o Adam Mosseri, ele foi entrevistado, uma entrevista relâmpago assim na rua, acho que de Nova York, por um cidadão comum, uma pessoa normal. E essa pessoa fez algumas perguntas e o Adam Mosseri ele respondeu abertamente sobre algumas coisas do Instagram. O conteúdo não está legendado para quem nos acompanha aqui ao vivo, então eu vou fazer um resumo, tá? Dá pra ver aqui, eu vou deixar rodando pra vocês poderem ver que é realmente isso que eu tô dizendo. Ele tá andando na rua, ele é abordado e ele responde as perguntas, mas o grande foco aqui que ele vai dizer é o seguinte, ó, literalmente ele tá andando na rua, certo? Deixa eu botar a tela cheia aqui pra vocês. Ele tá andando na rua e ele é abordado. Ó, tá? Então o que esse cara faz? Algumas perguntas que são importantes. A mais importante que a gente vai ver é a seguinte. Existe algum segredo de algoritmo para crescer no Instagram? E a resposta do Adam Mosseri é uma coisa que a gente sempre fala e comunica. Não existe uma bala de prata. Não existe uma ação, uma mudança de conteúdo, um formato, uma fala, um texto, uma inserção, uma música. Não existe uma bala de ouro, uma bala de prata, como ele se refere, que vai solucionar os problemas de crescimento na plataforma, que vão fazer teu perfil se destacar e por aí vai. Porque sequer isso faz sentido, né? Eu sempre bato que o processo de construção de influência precisa de tempo. Gente, até mesmo aí vocês aí que me escutam já se relacionaram com um amigo, um namorado, uma namorada. Vocês simplesmente viram essa pessoa no primeiro dia e dali em diante vocês viraram os melhores amigos, os mais íntimos naquele instante. Não, precisou acontecer coisas, precisaram vocês passar tempo juntos, sorrir, chorar, ficar animados, ficar triste, se machucarem. Isso é uma relação. E o processo de influência, ele se dá da mesma forma. Claro que é uma relação diferente, uma relação quase que unilateral, né, em que uma pessoa vai ali se comunicando com a outra, vai compartilhando. Tanto que é muito comum, quando se encontra um creator, uma pessoa que a gente gosta muito do conteúdo, a sensação que nós como audiência temos é, eu sou amigo dessa pessoa, né? Que, por exemplo, o Casemiro, a sensação que o Casemiro constrói na audiência dele é que ele é um grupo de amigos, que todo mundo tem uma intimidade. Mas isso não é verdade na prática, né? O chat como instituição não é amigo do Casemiro, assim, fisicamente. Claro que eles têm uma relação e tudo mais, mas não é... mas não tem uma reciprocidade nos carinhos. Claro que o Casemiro tem um carinho, não entenda errado. Mas a forma que cada um dos lados da relação enxerga o outro é diferente. Então, ter um tiro na agulha, uma coisinha mágica que faz tu crescer, sequer faz sentido com a construção de uma relação. E até por isso que quando tem, por exemplo, um assunto muito relevante, assim, por exemplo, o Aruan Félix. Vocês lembram que o Aruan Félix foi um youtuber que cortou a placa do YouTube. Ele estourou, certo? Ele estourou, mas a relação que a maioria da audiência tem com ele era de... Eu vou chamar de ódio, mas era desgosto. Fala assim, pô, muita gente luta pra conquistar e o sonho é conquistar essa placa. O cara recebe essa placa, ele corta no meio. Muita parte da audiência falou, peraí, isso aí não tá certo. Né? Não é um desrespeito a uma instituição, não tô falando de instituição do YouTube, mas instituição dos creators. E ofendeu, estourou, mas a relevância que ele teve não foi uma relevância de uma construção de relação. Tanto que a gente fala que isso aqui, Opa, eu tinha clicado para não gravar, agora está gravando. Mas, tanto que é necessário fazer um processo de reconstrução da imagem dele, certo? Por exemplo, você lembra a Carol Conká no Big Brother? O que aconteceu? Foi necessário muita campanha. E aí é o que a gente fala de reconstrução de uma marca. A Globo fez uma construção de marca da Carol Conká e foi necessário pelos acontecimentos do Big Brother. Então, tudo isso para dizer o seguinte. O algoritmo, ele tá ali para gerir dois lados da moeda. A publicação de conteúdo e a vontade de consumir conteúdo. Isso tem mil camadas, né? Não é simples assim. Claro que tem interesses, claro que tem vontades de um lado e do outro, tem ali o meio de campo que é da plataforma que exerce o maior poder. Então, se ela quer que um formato de conteúdo tenha mais relevância, ela consegue. Se ela quer que
tais e tais criadores tenham também mais relevância. Ela consegue. Mas o ponto é, nós aqui com peixes pequenos, e eu digo, eu já trabalhei com grandes canais, tá, gente? Assim, o maior canal do Brasil eu já trabalhei, na verdade, isso abertamente dá pra falar. E não tem mudança de algoritmo quanto a eles. Eles operam na mesma forma de criação de conteúdo que eu falo aqui pra vocês. Então, o algoritmo, ele é importante. Eu sempre comento aqui que ele gere essa criação de conteúdo, mas ele não dita. E muito menos resolve a criação de conteúdo. Ele atrapalha às vezes? Atrapalha. Mas ele também não impossibilita, né? Ele não é muito do extremo. Pergunta 1, vamos ver se eu não vou me enrolar tanto pra falar nas demais. Mas é porque eu acho importante tudo que eu comento aqui pra vocês, então vamos lá. Então ele pergunta por quantos anos ele tá trabalhando com o Meta, e ele responde 16 anos. Aí ele fala, meu Deus, é muito tempo com a plataforma, e agora ele faz uma das perguntas que a gente começa a querer saber, que é qual que é a chave para receber mais visualizações, likes, engajamento? E a primeira coisa que o Adam Mansour responde é, não existem balas de prata, não existe uma mudança que vai fazer tu crescer e explodir na plataforma. Fica meio ruim de escutar, mas aí ele fala assim, tem que testar, tem que entender o que funciona para tua audiência, a melhorar isso, testar, que é o que eu falo aqui um pouco para vocês, que é o nosso trabalho, a criação de conteúdo é sim entender tudo esse contexto, o algoritmo, hábitos de consumo, o que a audiência quer e tudo mais, mas no final das contas é esse teste contínuo, né, de crescimento. Por isso que eu falo, criação de conteúdo, eu não vou dizer que tu tem que gostar do teu trabalho, não me entenda errado, trabalho é trabalho, crescimento é vida pessoal, mas assim, tu tem que entender que o meio de campo do criação de conteúdo é o final. Parece confuso, né? Mas eu quero dizer o seguinte, tu tem que saber que hoje o teu trabalho de criar conteúdo, entender o que funciona, testar, postar, ter poucos resultados, ter muito resultado, é o trabalho de criação de conteúdo. Quando tu chegar a 100 mil inscritos, 1 milhão, 2 milhões, não vai fazer diferença. Tu vai seguir fazendo isso que tu faz hoje. Claro, com mudanças, equipamentos melhores, equipes, mais recursos, uma audiência que te possibilita fazer projetos maiores. Mas no final das contas, o processo é muito parecido. Então, não tem muito segredo. Eu sei que é chato, né? E eu digo assim, eu sempre me coloco contra a maré que vai te dizer, existe segredo. Existe um horário mágico. Existe um formato de conteúdo mágico que vai fazer tu visualizações. Porque isso é mais fácil. Tá? Infelizmente, a gente acaba querendo essas respostas de uma coisa que não tem resposta. Né? Ou talvez a resposta não seja o que tu quer ouvir. Mas não tem um simples post ao meio-dia, 2 fotos, à noite 6 vídeos, sei lá, né? E viralize. Não existe isso. Existem coisas bem específicas para o teu nicho, para a tua audiência, para o teu conteúdo. E por isso que quando eu falo aqui, eu tento não dar exemplos somente de um nicho, porque a ideia é tu conseguir olhar esse tabuleiro, pensar por ti, pelo teu conteúdo, pelas suas características e criar e desenvolver em cima. Hoje eu tô assim, né? Eu acho que já comecei meio complexo. Espero que vocês acompanhem. Qualquer dúvida vão mandando aí. Se eu falar termos, coisas que não esteja muito na cabeça de vocês, manda, que ninguém nasceu sabendo. Eu não sei de tudo. Eu aprendo, eu estudo. Eu gosto muito de estudar isso aqui. E por isso que eu posso e me permito falar abertamente. Ele perguntou, existe algum hack? Não existe, então, esse tipo, Opa, voltei a tela, né? Calma aí. Não existe, ele pergunta pra ele, não existe um tipo de... um segredo do algoritmo? E ele fala, infelizmente não existe. E aqui é o ponto da manchete. Aqui é o ponto da notícia. Aqui é o cerne da questão, que é isso aqui, ó. Eu vou até voltar um pouquinho, porque eu quero que vocês prestem atenção na expressão do Adam quando faz essa pergunta. Ó, o cara vai perguntar assim, beleza, não existe hack de algoritmo, mas e hashtags? Hashtags funcionam? E eu quero que vocês reparem quanto que a expressão dele vira e fala, eu preciso colocar essa informação pra fora, que é, hashtags não importam. E volta tudo que a gente acabou de falar. Se constrói a ideia de que não, coloque tais hashtags para viralizar. E eu digo, eu mesmo, 4 anos atrás, criei um conteúdo dizendo isso, mas eu coloquei no final, assim, né? Eu falei, 4 hashtags para viralizar no teu nicho,
E eu botei no final. E eu só quero que tu saiba que essa história de viralizar com hashtag não existe. O máximo que elas vão te ajudar um pouquinho. Mas eu sei que tu te interessou por isso de viralizar e criar conteúdo. Não é somente isso. É estuda, não sei o que. Eu repeti o discurso. Então eu usei um gancho de uma crença ali pra fazer um conteúdo em cima. Mas eu quero que vocês prestem atenção quando ele fala assim. É a primeira vez que ele pega, olha pra câmera, fala pro cara e... Olha, eu quero comunicar esta informação que é hashtags não funcionam. Ó, elas não funcionam. Eu quero que vocês saibam, ela não funciona. É isso que ele deixa claro. Nova York é um silêncio, né? A gente pode ver. E aí ele segue pra perguntar, então, o que funciona no Instagram? O que tu diria pra alguém que quer criar conteúdo no Instagram? Vamos ver o que ele responde. Tu tem que só achar um meio termo entre aquilo que tu quer da plataforma e o feedback que ela te dá. Se aquilo funciona ou não, é exatamente um pouco daquilo que a gente tava falando. E agora, em seguida, ele vai somente perguntar qual que é o criador de conteúdo favorito do Adam. E fica aquele clima de, para de me encher o saco, cara, eu tô andando na rua, deixa eu continuar minha vida. E já aqui já termina pra gente. Mas, calma aí, porque o que quer dizer que a hashtag não funciona? O que isso quer dizer? Afinal, é uma ferramenta, é uma possibilidade comum em todas as plataformas, foram presentes em toda a nossa história de mídias digitais. Por que hashtags não funcionam? Então, por que elas existem? No princípio. Quando a gente começa a criar conteúdo, eu me sinto às vezes um velho, quando eu falo assim... Lá no início, quando a gente começava a criar conteúdo, os algoritmos, eles não eram capazes de entender o que era um conteúdo. Então ele precisava que o usuário, nós, quando subíssemos o conteúdo, desse informações para ele. E uma dessas informações para ajudar o que era, por exemplo, as tags, né? Que no YouTube elas serviam para dizer exatamente o que era o conteúdo. Só que o que acontecia quando as pessoas podiam controlar exatamente o que o YouTube interpretava do conteúdo delas? Eles alteravam as tags para manipular o algoritmo. Então, meu conteúdo falava sobre copos de água, mas eu ia lá e botava as tags Cristiano Ronaldo, Messi. O algoritmo falava, peraí, me disseram que esse conteúdo é Cristiano Ronaldo e Messi. Isso tem uma relevância, esse conteúdo começa a ser entregue, só que no final ele fala de copo d'água. Hoje a gente já avançou. O algoritmo, ele escuta o nosso vídeo, né? Ele vê, ele assiste, ele identifica os elementos que consegue entender se eu posso, sei lá, botar um vídeo inteiro falando sobre copo d'água, dizer que ele é lá nas tags Messi, Cristiano Ronaldo, o algoritmo vai ignorar isso e vai dizer, não, este conteúdo é sobre copo d'água. Como isso acontece é muito mais profundo, tá? É muito mais... tchau, Arthur, obrigado por estar aí, meu querido. Lembra que vai estar gravado aqui no Spotify, quem perder aí fica à vontade para voltar que o programa fica disponível completo na íntegra. Mas... o algoritmo ele vai ignorar e vai dizer, cara, o teu algoritmo é sobre copo da água, tô nem aí, se tu disse que é Cristiano Ronaldo, tu não sabe o que tu tá fazendo. E o que eu tava dizendo é que ele é muito mais... É complexo essa forma de fazer isso, porque sequer é sabido, tá? Como é que na prática ele faz isso, porque ele utiliza o machine learning. A própria máquina entende e ela cria uma forma de identificar isso. E ela aprende consigo mesma. Aí a gente entra numa lógica mais complexa de programação, não é minha área, eu não vou me aprofundar, mas o que eu vou voltar é para dizer o seguinte. Então hoje as hashtags, e elas já vêm nos últimos anos servindo para a gente conseguir agrupar uns conteúdos de forma escolhida. Então eu quero, por exemplo, todos os papos de creator, eu queria que eles aparecessem juntos, vamos supor, tá? Eu não faço isso porque eu acho que não funciona, e aí para mim não faz sentido, mas a grande questão é que eu posso chegar aqui, por exemplo, no YouTube... e pesquisar pela hashtag Papo de Creator, certo? Então o que acontece? Ele vai pegar todos os conteúdos que tem essa hashtag Papo de Creator, tá vendo? Agora, quem que pesquisa por hashtag? Qual o volume de pessoas que pesquisa por hashtags? Papo de Creator, eu diria que é a primeira vez que alguém pesquisa e sou eu. Mas se a gente botar as hashtags mais famosas, Cristiano Ronaldo, certo? Ele vai me entregar que existem 2,9 milhões de vídeos com esta hashtag aqui. Então, o teu vídeo aparecer entre 2 milhões e 900 mil vídeos não faz muita diferença no resultado dele. O que funciona é tu trabalhar com hashtags próprias, tu pode disponibilizar links dessa hashtag. Repara que aqui no título ele tá com youtube.com/hashtag Cristiano Ronaldo, então eu poderia fazer aqui com o mesmo, com um papo de creator e dizer, olha, todos os conteúdos que eu faço, tu encontra aqui nesse link, aqui ele vai sintetizar os links para quem tu vai enviar e tudo por aí vai.
Também tem algumas hashtags que são de busca, que as pessoas podem acabar pesquisando. Eu mostrei exemplo do Instagram, do YouTube, porque ele é visual. Eu sei que estamos falando de YouTube, mas ele funciona da mesma forma. Ele sintetiza esses conteúdos. E aí pensa comigo. Hashtags vão te dar milhões de visualizações e vão fazer a diferença para te crescer? Não. Elas vão te ajudar a organizar teu conteúdo da mesma forma que uma playlist no YouTube. Eu acho que a gente tem que até começar a chamar as hashtags de playlist. Só uma forma diferente, mas no final das contas elas são como se fossem playlists públicas e todo mundo que usar aquelas hashtags vão aparecer juntos. Então é isso, as hashtags não funcionam, elas podem te ajudar a organizar os teus conteúdos, assim como playlists. Queria dizer que eu matei a pau dizendo que elas são como playlists, porque a melhor representação de hashtag hoje em dia é assim. Então, pra quem tá assistindo esse corte, clica aqui pra te inscrever no canal, aqui pra assistir o próximo vídeo, e pra quem tá ao vivo com a gente aqui no Papo de Creator, seguimos, porque tem mais notícia muito boa pra gente acompanhar aqui. Se tu tá no corte, vem pra ao vivo toda segunda, não perca.